Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações, que Ele possa nos envolver, nos auxiliando no desenvolvimento da reunião, do estudo desta noite. A nossa reflexão desta noite é sobre Mateus, capítulo 26, versículo 41, quando Jesus nos traz uma advertência, nos concita a orar e vigiar. Quando ele nos diz, orai e vigiai. A nossa reflexão, ela está baseada nos livros, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no livro Caminho, Verdade e Vida e no livro 7 Minutos com Emmanuel. Bom, todo mundo ora? Todo mundo que está aqui ora? Que bom, que bom. Bom, eu acho que quase todos oram. Pelo menos esta foi a dedução do teólogo e estudioso de nome Tom Johnson, que ele fez uma pesquisa para saber como andava o crescimento da religiosidade no mundo. Então, na pesquisa, ele encontrou que, em 1970, 82% da população do globo orava. Em 2013, ele notou que 88% oravam. Então, houve um crescimento pequeno neste período. E que ele projeta que em 2020 teremos 90% do planeta, do globo, orando. Bom, esse estudo em que ele nos traz é sobre todas as religiões. Ele não colocou só o cristianismo, o protestantismo, não. Ele busca todo aquele que acredita num ser superior, que acredita numa espiritualidade, num ser espiritual e que seja superior a ele e que ele, então, faz uma reverência, ou que ele ore, ou seja, o que for, mas que ele faça uma reverência. Então, está globalizado aí todo aquele que faz uma referência uma reverência a um ser espiritual superior. E a gente sabe que, na realidade, vamos dizer, nessa capacidade de 88%, cada um tem um jeito de orar. Cada religião, cada seita, cada pessoa com o seu conceito de espiritualidade, nessa reverência que faz, tem um jeito de fazê-lo. Nós sabemos que tem pessoas que buscam uma posição para orar. Se não for naquela posição, não conseguem orar. Outros precisam fechar os olhos para orar. Se não tiver de olhos fechados, se distraem e não conseguem a oração. Outros já preferem orar com os olhos abertos. Outros já preferem orar em grupo, que acham que muitas vezes é mais forte, então vou participar de um grupo. E há também aqueles que buscam uma companhia especial para orarem. Está correto? Corretíssimo, corretíssimo. Mas, na realidade, nós vamos entendendo, a doutrina espírita nos traz esse conceito, que não importa o local, a posição, com quem, a circunstância, não importa. Porque, como nos fala o espírito de Joana de Ângeli, o importante não é o local, não é a maneira, não é como você está orando, e sim o estado oracional da alma.
ela é bem clara, o espírito de Joana de Ângelo é bem claro quando ele lá nos coloca isso. Que na oração não é a palavra, não é a circunstância, não é o momento, não é a posição, e sim o estado oracional da alma no momento da oração. Interessante com isso é que um amigo, uma vez comentando comigo, ele é de família protestante, mas ele nunca foi ligado à religião, mas a família muito mesmo ligada à religião, ao protestantismo. E ele, numa dificuldade muito grande para conseguir o degree que ele queria, para vencer as etapas, trabalhando, estudando, família, e ele consegue se formar, e no dia que ele se formou, ele fez uma viagem para um relax. E diz ele que quando chegou no hotel, ele se sentiu tomando um banho numa banheira, ele se sentiu assim tão aliviado, ele se sentiu tão agradecido de ter conquistado essa meta dele, que ele que nunca foi de orar, dentro da banheira, deu vontade de orar e ele orou agradecendo a Deus. Ao sair dali, do banho, muito empolgado, resolveu ligar para a mãe, para contar que ele teve a vontade de orar. E a mãe foi um sabão nele. Que falou, quando que já se viu você orar para Deus dentro de uma banheira pelado? Quando ele me contou isso, eu falei, então eu estou perdida, porque um lugar que eu adoro orar é debaixo do chuveiro. Mas então, perdida. Mas, voltando ao que Joana de Ângeles, o Espírito de Joana de Ângeles nos fala, não é a posição, não é o local, é o estado oracional, quando assim estamos fazendo. Bom, no capítulo 27, no Evangelho, capítulo 27, nós vemos o seguinte: primeiro, o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à vida ativa de cada dia é a prece. O que nos fala nessa colocação? Que quando retornamos à vida, entre aspas, porque ao estarmos no estado, quando estamos dormindo, nós estamos no mundo espiritual, nós deixamos o corpo. Ao voltarmos pela manhã, a primeira coisa que deveríamos fazer é uma prece. O retorno à vida ativa de cada dia deveria ser assinalada por uma prece. Agradecendo pela noite, se preparando para o dia, porque não sabemos o que vai nos acontecer daí a 5 minutos. Quem sabe? Ninguém tem essa bola de cristal. Então, a prece seria como um preparativo para o dia. Quase todos oram, mas muito poucos sabem orar. Muito poucos. No Evangelho, capítulo 27, ele diz: que importância terão perante o Senhor as frases que juntais umas às outras, sem compreender o que dizeis, por ser vosso hábito e um dever que cumpres e que como todo dever vos pesa? Ou seja, neste caso, colocando que muitas vezes a pessoa faz a prece simplesmente por um dever. Eu não fiz a prece, eu preciso fazer a prece. Faz a questão da prece, busca o hábito da prece ou o ato da prece só como um dever a cumprir. Quando a espiritualidade nos coloca, nos ensina que não deveria ser um dever. Deveria ser realmente o prazer de orar, em agradecer, mas como nós somos um eterno pedinte, nunca conseguimos fazer uma prece só de agradecimento ou só uma prece de louvor. A gente tem sempre que fazer um pedidinho, né? A gente tem sempre alguma coisa para pedir. Mas não deveria ser como um dever, nunca como um dever. Interessante que, eu acho que eu já contei, creio,
Tenho certeza que já contei isso aqui para vocês, mas aqueles que já ouviram vão ouvir outra vez, talvez para relembrar. Tinha uma amiga no Brasil, era minha cabeleireira lá, que ela falava assim: gente, mas eu chego tão cansada em casa de noite que enquanto eu embalo o meu bebê, eu vejo a novela e já vou fazendo a minha prece para adiantar o meu lado. Então a gente imagina que pressa é essa. Então, no caso dela aí, seria realmente o caso de um dever. Ela está adiantando o lado dela. Imagina só, estou aqui embalando o neném, estou vendo a novela lá, um está se socando, um está falando mal da vida do outro, e eu já vou fazer a minha prece já para adiantar. Então, realmente é uma questão, quem pensa assim, é realmente uma questão de fazer uma prece por dever. Ela estava, neste caso, somente cumprindo um dever de fazer uma prece. Tem como concentrar? Tem como saber o que está se falando? Um pouco impossível, né? É por isso que Jesus recomenda, em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto. Interessante que quando a gente lê essa colocação de Jesus, a primeira coisa, se nós formos pegar ao pé da letra, nós vamos realmente para os aposentos. Nós vamos para o quarto e vamos fechar a porta. Mas nós sabemos que Jesus, ele falava por símbolos. Ele falava por parábolas. Para buscar, para exercitar, tá, o entendimento, a inteligência daquelas pessoas que realmente queriam entender a sua palavra, os seus ensinamentos, ir profundo. E neste caso, quando ele fala aposento, claro que na nossa mente já vem a nossa casa e o nosso quarto. E é correto, porque aposento, o nosso quarto, é realmente a parte mais íntima da casa. É a parte da nossa casa que a gente tem mais reservado. Visita fica na sala. O quarto é aqueles mais chegados, aquele amigo, aquela mãe, aquele pai, aquele irmão mais chegado que a gente leva ao quarto, né? Então, realmente é isso. Mas quando ele fala do aposento aqui, não é dentro deste símbolo da casa, do quarto de dormir. É do aconchego. Ele fala aqui de uma intimidade, do interior. E onde que é o nosso aposento? É o nosso coração, é o nosso interior. É o nosso interior. Então, quando ele fala, quando orardes, entra no teu aposento, entra dentro de si, entra no seu íntimo e fecha a porta. Mas que porta? Será que tem porta com chave, com maçaneta? Ele fala da porta mental. Mental. Porque muitas vezes nós estamos aqui, quantas e quantas vezes, mesmo que não seja aqui, seja em casa ou em qualquer outro lugar, que a gente começa a orar e de repente você já está pensando que tem que levar o carro para a oficina amanhã, que tem isso no schedule, que tem isso, você começa, quando você vê o pensamento já está longe, espera, onde é que eu estava mesmo na prece? Qual era o pedaço que eu parei? Por quê? Porque não fechamos a porta. Não fechamos a porta dos nossos pensamentos. E não focamos nos nossos aposentos interiores para isso. E aí a gente começa a voar, o pensamento vai longe. O pensamento vai longe. Em qualquer lugar nós podemos orar. Em qualquer lugar. E muitas vezes a gente ouve as pessoas dizerem assim, eu vou ao centro hoje. Tem centro hoje? Tem. Eles perguntam se tem centro hoje como se fosse assim, de vez em quando, né? Mas não.
Tem centro? Tem. Ah, eu vou lá porque eu preciso orar. Então, muitas vezes a pessoa, isso, ou na igreja, a pessoa se refere a ir a um determinado local para poder orar. Está errado? Não, não está de jeito nenhum. Não, porque, principalmente quando nós estamos aqui, que fazemos a prece, que convidamos todos a unir o pensamento, a unir as nossas vibrações, automaticamente nós já sabemos que este ambiente se torna um campo de vibrações muito forte. Porque junta a minha com a do Marcelo, a da Keilinha, e junta todo e torna-se realmente. E mesmo assim, muitas das vezes, nós somos surpreendidos com o pensamento voando. Muitas das vezes estamos aqui, está todo mundo quietinho, a luz baixa, porque muitas vezes o pessoal pensa assim, mas isso já aconteceu, de pessoas me perguntar, mas a hora que a luz abaixa é a hora que os espíritos vão aparecer? Não, a luz não abaixa porque os espíritos vão aparecer, de jeito nenhum. A luz a gente abaixa para que dê mais um aconchego, para que a gente possa realmente se concentrar um pouco mais, possamos fazer um pouco mais de silêncio. Então, muitas vezes que quando começa a oração, que estamos orando, e muitas vezes o pensamento da gente, igual pipa ou papagaio, cada estado é um, né? Um chama papagaio, outro chama pipa, lá no Rio de Janeiro é pipa. Então, some a pipa, de repente o pensamento igual pipa, voa, e a gente tem que puxar de volta novamente para poder acompanhar. Então, é uma questão de saber treinar dentro desse estado oracional, no aposento, saber fechar a porta. Muitas vezes a pessoa fala assim, isso muitos nos grupos de estudo, a gente fala assim, fulano, faz a prece final ou faz a prece inicial. Eu não sei fazer prece. Eu não. Não, eu não sei falar. Vai estar falando? Como é que eu não sei falar? Porque muitas vezes a pessoa acha que tem necessidade de ter palavras bonitas, lindas, para poder fazer uma prece. Eu morro de vergonha. Quando a gente sabe que, voltando novamente, o que Joana de Ângeles nos fala, no estado oracional da alma, muitas vezes quando a gente fala assim, o Senhor, muito obrigado, já vale por uma prece de milhões e milhões de palavras. Porque é a vibração, é o estado oracional da alma naquele momento. Então, é independente de palavras bonitas ou não. Interessante nessa questão de palavras bonitas, lembro um caso de Divaldo Pereira Franco que conta isso. Se eu esquecer algum caso, você que é assim com ele, você me fala, tá bom? Mas ele conta que ele muito novo, quando começou a fazer as palestras, assim que começou a fazer as palestras dele, eu acho que lá na idade de 18, 19 anos, por aí, ele foi convidado. Ele tinha ouvido uma palavra que ele achou muito interessante. Ele achou a palavra assim, imponente, tá? Que era pusilânime. Ele falou, nossa, que palavra... Pusilânime, né? Que ele achou. E ele foi convidado pelo presidente da Federação Espírita Baiana para fazer uma palestra. E ele fez a palestra, e no final o presidente convidou ele para fazer a prece final. Aí ele conta que ele pensou assim, hoje eu uso a palavra, né? E começou lá, né, Senhor Jesus, com seus lábios pusilâme, e terminou a palestra. Pusilâmines, né? Pusilânimes. Difícil, hein? Olha, para decorar isso, ele deve ter feito quantas vezes ele não repetiu, né? Mas ok. Então, no final, diz ele que o presidente, né, conversando com ele, falou assim, Divaldo, achei muito boa a sua palestra, sua prece, mas na prece parece que eu não ouvi bem uma palavra que você falou. Ele falou, qual? Ele falou, não, sim, falei isso. Ele falou assim, você sabe
O que é? Ele falou, deve ser muito bom. Ele falou, então eu sugiro a você que em casa você verifique no dicionário. Então, diz ele que quando chegou em casa, que foi verificar no dicionário, né, era alguma coisa assim, venal, era uma coisa ruim. E ele, ou seja, falando dos lábios de Jesus, uns lábios pusilânimes. Então, a questão não é uma questão de palavras, entendeu? É a simplicidade de um coração aberto, de um estado oracional, de que a gente, um suspiro em nome de Deus já fala muito mais do que poemas e mais poemas floreados numa oração. Nós encontramos no livro dos Espíritos, na pergunta 658, quando Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, a prece é agradável a Deus? Todas as preces são agradáveis a Deus? E o Espírito de Verdade responde, a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, voltamos aí à mesma questão. Não é a questão das palavras bonitas ou de preces longas que vai realmente agradar ou desagradar a Deus. E sim, quando ela é feita pelo coração e a intenção com que é feita a prece. Por que intenção? Intenção, vontade, desejo, pensamento. Que o pensamento é tudo. Tudo. Tudo se inicia com o pensamento. Tudo. O que pensamos, nós plasmamos. Nós criamos. O maior edifício do mundo começou num pensamento. O carro mais veloz do mundo começou num pensamento. Muitas vezes, também começou o crime mais hediondo, começou num pensamento. Tudo começa pelo pensamento. Tudo. E o que pensamos, plasmamos. Então, o que o Espírito de Verdade nos coloca aqui, que não é uma questão de palavras, porque muitas vezes nós ditamos palavras numa prece, ou preces decoradas, e o pensamento está em outra coisa totalmente diferente. Então, voltamos àquela questão que, neste caso, a prece passou a ser simplesmente um dever comum, só de ditar a prece. Interessante outra colocação, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, de número 22, sobre o título Que Buscais? Quando Emmanuel nos coloca, ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? É o caso que nós nos reunimos aqui. Hoje eu vou ao centro. Hoje eu vou ao centro. Vou lá. É como se o Cristo estivesse ali na porta. Vamos começar a imaginar. Tá? O Cristo está ali na porta. E a hora que a gente entra, ele pergunta, o que buscais? O que vocês responderiam, cada um de vocês? Coxinha não vale. Coxinha não vale. Então, imagina isso. O Cristo ali na porta, recebendo a cada um de nós e fazendo a pergunta, o que buscais? Aí, muitas vezes, a gente fala, como a amiga fala aqui, a paz. Outro, encaminho, uma direção. Aí basta saber, ok,
Sabemos que aqui a casa espírita, ela é um celeiro em que nós encontramos, podemos nos abastecer de paz, de harmonia, de conhecimento. É um hospital que muitas vezes aqui viemos buscar o remédio que estamos necessitando para os nossos sentimentos tão chacoalhados, tão fragilizados. E muitas vezes também tomamos e sabemos que o centro espírita é a escola, onde a gente vem aqui buscar conhecimento, buscar um aprendizado para poder direcionar os nossos passos, porque muitas vezes nós estamos perdidos no caminho. Como entender, como fazer. E aqui a gente vem buscar. Ok. O Cristo está à porta e nos pergunta: o que buscais? Podemos falar tudo isso. Mas será que quando nós saímos daqui nós estamos levando isso? Será que nós conseguimos reter, obter isso e levarmos conosco? Então isso é uma reflexão para cada um de nós, porque muitas vezes nós entramos e saímos da mesma forma. Aqui mudamos o nosso padrão mental. Aqui nós mudamos, estamos todo mundo conectado, a gente conversa, nível de conversa, tudo beleza. Saiu ali fora do prédio, aí já começa. Aí o turbilhão. É que muitas vezes até, isso não está aqui não, mas veio a cabeça, vamos lá, vamos falar. Muitas vezes a gente tem as nossas companhias espirituais não muito equilibradas, que são sintonias com o nosso pensamento. Que o nosso pensamento é como um imã. E a gente sente a necessidade, o mentor está ali do lado, falando: não, vai lá no centro, vai lá, toma um passo, vai lá equilibrar. E aqui a gente equilibra, estamos aqui dentro, equilibramos o pensamento, está tudo beleza. O nosso companheiro está lá fora. Ele fica lá fora. A hora que a gente sai, se a gente está equilibrado, mantém o equilíbrio, não há o plug, não há sintonia. Nós perdemos a sintonia. O companheiro nos erra. Mas a gente põe o pé lá fora e a gente já cai a sintonia novamente. Ele diz: opa, oi, vamos nós outra vez. Então, de saber o que nós estamos buscando aqui, o que nós viemos buscar, o que nós estamos obtendo. E se estamos obtendo, porque não adianta, não é Marcelo, não é eu, não é o outro Marcelo, não é ninguém que vai botar dentro da bolsa ou abrir o coração e colocar. É uma conquista, é uma obtenção individual de cada um de nós, o que estamos trazendo. Orar em voz alta ou orar em voz baixa? Qual é que funciona mais? É como diz outro, né? Duas pessoas de religiões diferentes. Uma se veste um pouquinho mais moderninha, aí a outra diz assim: nossa, o seu Deus deve ser cego, porque do jeito que você se veste. Aí a outra assim: o seu deve ser surdo, porque do jeito que você grita para orar. Então, há umas questões: orar baixo ou orar alto? O que funciona? Nós sabemos que não é uma questão, como nos fala Joana de Ângelo novamente, não é uma questão de voz alta ou voz baixa, de bonita ou palavras bonitas ou longa ou não. É uma questão de sintonia, porque o Cristo mesmo já nos disse: nem todos que disserem Senhor, Senhor, como é que é? Tá faltando o pessoal do Evangelho. Cadê? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então não adianta a gente ficar clamando Senhor, se realmente não temos esse estado oracional na alma, né? Bem, aí diz: devemos orar não até Deus nos ouvir,
mas até que possamos ouvi-lo. Well, e como ouvir Deus? Como podemos ouvir Deus? Um repórter uma vez perguntou para a irmã Teresa de Calcutá, irmã Madre Teresa de Calcutá: irmã, quando a senhora ora a Deus, o que a senhora fala com Deus? Ela falou: nada, eu só ouço. Aí ele falou: ah, é? Ok. E o que ele fala com a senhora? Nada, eu só ouço. Ele só ouve. Ele só ouve. Então, o que quer dizer isso? É uma sintonia de coração. Não precisa palavras. Para que Deus nos ouça, não precisa palavra. E para nós ouvi-lo, também não precisa palavras. Basta que tenhamos a abertura em nossos sentimentos, em nosso coração, na nossa vontade, porque vamos encontrar Deus, não num milagre, que muitas vezes nós esperamos o milagre. Não. Muitas vezes, num simples abraço de um amigo, num simples sorriso de uma criança, numa música que a gente ouve, de repente, vem a resposta daquilo que nós pedimos, do que nós estamos necessitando. Então, muito interessante que devemos orar não até Deus nos ouvir, porque muitas vezes assim, mas Deus não me ouve. Tem até aquele caso que diz assim, né? Puxa, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Será que Deus não me ouve? Será que Deus só me manda o contrário? Não foi isso que eu pedi? Mas na realidade, pode não ser aquilo que nós queremos, mas é aquilo que necessitamos. É aquilo que precisamos. Então nós temos que saber, entender e ler entre as entrelinhas do que Deus nos fala, do que Deus nos manda. Como ouvir Deus? Como ouvir Deus? Aprender a calar os gritos do homem velho que ainda existe em mim e que algumas vezes fala tão alto que me faz perder o rumo. Bom, hoje a Cecília é Cecília. Hoje eu sou Jara. O Nelson é Nelson hoje. Mas quantas personalidades existem dentro de nós, nesta linha reencarnatória? Quantas reencarnações nós já tivemos? Quem só teve uma, levanta a mão. Se nós falarmos, vamos colocar aí por baixo 20 reencarnações. Tá? Baixo, 20 reencarnações. Ou seja, nessas 20 reencarnações, quantas personalidades eu tive? Quantas pessoas eu fui? Quantas experiências eu vivi? Nós vivemos. E tudo isso, graças a Deus, não lembramos. Graças a Deus, não lembramos pela misericórdia de Deus. Mas tudo isso está conosco, está no nosso arquivo. E de vez em quando este homem velho, lá do passado, vem falar forte. Nas emoções, em algumas situações, nós agimos de uma forma que nós mesmos desconhecemos, que dizem, puxa, nem eu sabia que eu tinha essa reação. E de repente a gente reage. E quem reagiu? O homem velho, da qual nós estamos tentando educar nessa reencarnação. Na certa que essa reencarnação agora é a nossa melhor versão. É a melhor versão até então. Aquela que tivemos lá, sei lá, Paris, Roma, lá aqueles no deserto, aquela ali não conta, porque essa é a melhor versão. Nós temos em nós um arquivo enorme de experiências, de vivências boas e ruins,
Mas, infelizmente, as ruins é que vêm à tona com mais facilidade. É tal qual um computador. Nós somos tal qual um computador, que tem uma memória, tem um programa. Mas tem também, de vez em quando, um vírus que está trabalhando lá por trás. A gente não vê. Mas, de repente, a gente aperta uma tecla e o vírus aparece. Assim somos nós. Então, para ouvir Deus, eu preciso buscar essa educação desse homem velho, fazê-lo calar para poder ouvir Deus e buscar uma autoeducação. Bem, mas Jesus não disse só orai. Ele fala, vigiai e orai para que não cairdes em tentação. Que tentação? Nós, quando oramos o Pai Nosso, nós sempre buscamos e falamos, né, livrai-me, Senhor, das tentações. A gente só pensa na tentação externa, do roubo, disso, daquilo outro. E as tentações que existem dentro de nós? E aquela hora que chega alguém perto de nós e diz assim, você viu a fulana? Você viu o que ela fez? E a gente fica naquela hora, você não conta para ninguém. Aí você chega perto do Marcelo, fala, Marcelo, tem um negócio para te contar, rapaz, mas você não conta para ninguém. Ou seja, a tentação do fuxico, da inveja e de todas as outras coisas que ainda estão em nós. Então, quando ele fala, orai e vigiai para que não caiais em tentação, é dentro desta questão, para que vigiemos não a vida do pessoal no Facebook, mas para que vigiemos a nós, as tentações que ainda existem em nós. Jesus não se referia às exteriores, e sim às tentações interiores, porque a nossa mente, que é a causadora, que é a fonte de tudo. Aí estão contidas as nossas tentações. Temos que conhecê-las para combatê-las. Orar é necessário, mas vigiar é imprescindível. Que vigiemos as nossas ações, que vigiemos os nossos pensamentos, que possamos aí fazer um reciclo disso daí. O que estamos fazendo? Fazer uma avaliação, como nos fala Santo Agostinho, a cada noite, no fim da noite, avaliar o dia, avaliar as nossas ações. Sermos duros conosco mesmos, para que no outro dia possamos melhorar as nossas atitudes. Emmanuel nos fala uma coisa muito interessante que devemos guardar quando ele nos diz: caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural, porque ninguém do nascimento à morte, ao desencarne, todos nós vamos passar por tentações, mil tentações, e é natural isso. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Ninguém passa uma reencarnação inteira só sorrindo. Também não se passa uma encarnação inteira em lágrimas. Entretanto, lembremos-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, que de vez que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência que sorrir sobre os narcóticos da queda. Que possamos, dentro desses adverte que ele nos traz, dos avisos, dos conselhos que a espiritualidade nos traz. Que possamos estar atentos dentro dessa vigilância. A nossa mente é uma verdadeira casa. É uma casa enorme. Enorme. Imagine a casa que nós temos, que nós vivemos. Todo mundo cuida, né? Ou pelo menos espera cuidar. Arruma, limpa,
pelo menos uma vez ou de 15 em 15 dias, dá aquele faxinão, não é? Limpa, arruma, tudo arrumadinho, bonitinho. Quem é que gostaria de viver entre ratos, baratas na casa? Ninguém gostaria. Ninguém se sente bem dentro disso, correto? Bom, nós temos o cuidado, ou pelo menos alguns, de tomar banho todos os dias, pelo menos nos sábados, não é? Todo mundo gosta de botar uma roupinha linda, bonitinha, tá todo limpinho, cheirosinho, né? Bom, isso nós fazemos com o nosso corpo. Nós cuidamos também da nossa casa. E como é que nós cuidamos do nosso corpo espiritual? Como? Ou ele não precisa ser lavado? Há necessidade de se fazer a asepsia do nosso corpo espiritual, da nossa mente. Porque não adianta quantas e quantas pessoas estão aí usando roupas de marcas tão cheirosas, assim que passa lá na avenida, o cheiro já está chegando aqui. Mas a mente parece até... Como é que chama aquela que tem aquelas cabeças? Medusa. A mente parece medusa. De tanto pensamento poluído, de tanta coisa. De tanto mente, entre aspas, suja. Então há necessidade que façamos isso. Não adianta só botar roupa bonita, não. Da mesma forma é a casa que limpamos, temos o cuidado. A gente paga caro pelo um sistema de alarme. Câmera aqui, câmera lá, câmera não sei aonde. Se abrir isso, apita não sei quando. A gente põe alarme em tudo quanto é lugar. Pensando em quê? Nas invasões externas, achando que a nossa casa alguém vai violar nossa casa, um intruso. Mas, ok, a casa está arrumadinha, está limpa, maravilhosa, cheirosa. Mas e na parte espiritual, como é que está? O que nós estamos vendo? O que nós estamos encontrando espiritualmente falando? Ah, mas e aí? A companhia de alarme, ela não vai conseguir detectar a questão espiritual. E como então nós nos protegemos? Com o evangelho no lar. Não paga nada, o outro você paga, e caro. Não precisa de nenhum aparelho ser instalado, basta simplesmente o evangelho e o hábito de se orar em casa, o hábito de abrir o evangelho, todo naquele dia certo, no momento certo, e criamos com isso uma proteção espiritual na nossa casa. Então, que falamos, muitas vezes a casa está ultra, super protegida dos intrusos físicos e dos espirituais. Como? Como é que eu protejo a minha casa? Muitas vezes, a oração, gente. Orarmos em família. Ah, mas meu marido não gosta, minha esposa não gosta, meus filhos não querem. Faça sozinho. Faça sozinho. Não importa. Faça sozinho. Proteja a sua família quanto o intruso material, mas proteja também quanto o espiritual. É uma obrigação nossa, é um dever nosso. Então, a recomendação do estudo da noite, a advertência, o ponto para que nós possamos reflexionar é sobre isso. Orai e vigiai. Vamos vigiar em todos os sentidos. Vamos orar buscando forças a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores, para que nos dê força para vencermos a nós mesmos, vencermos as nossas tentações. E podemos assim criar à volta de nós uma capa protetora para que possamos vencer o bom combate de nós mesmos. E podemos assim proteger também a nossa família, o nosso lar. Fica a recomendação da noite. Que Jesus nos abençoe e nos guarde em sua paz.